pessoal, professor Fernando Trevisol aqui. Vamos à resolução sobre os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. E vamos começar pelo exercício 1, é claro, né? Então vamos lá, ó. Calcule a variação da velocidade nos primeiros 6 segundos de um móvel que se comporta conforme as informações dadas pelo gráfico. Então a gente tem o gráfico aqui. O gráfico tem o eixo do tempo e o eixo da aceleração. Esse gráfico está dizendo o seguinte, que nos primeiros 6 segundos a aceleração desse móvel, né, é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a informação que ele dá para nós. E o que ele pede? Pede para a gente calcular a variação de velocidade nesses primeiros 6 segundos. O que a gente vai usar? A gente vai usar a equação da aceleração, a primeira equação que nós aprendemos quando começamos a falar de MRUV. Então está aqui, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Bom, então a aceleração, o gráfico deu aqui que é menos 4, então no lugar da aceleração a gente coloca menos 4. A variação da velocidade é o que ele está pedindo. A gente sabe que o tempo que ele pediu é em 6 segundos, então o intervalo de tempo, a variação de tempo é 6. Esse 6 está aqui, ó, passa para o outro lado multiplicando. Por quê? Porque a gente quer isolar o ΔV. Então o 6 passa multiplicando, vai ficar menos 4 vezes o 6. Menos 4 vezes o 6 vai dar igual a menos 24. Ou seja, a variação da velocidade desse móvel nos primeiros 6 segundos é de menos 24 metros por segundo. Tá? Então quer dizer que ele estava com uma velocidade e depois de 6 segundos a velocidade dele variou 24 metros por segundo. Tá? É isso que ocorreu com esse móvel. Beleza? Terminamos a questão 1. Vamos para a questão 2 agora. Um corpo é abandonado do alto de um prédio de 300 metros de altura. Suponha que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Saiba que ela é simbolizada pela letra G e desconsidere a resistência do ar. Ou seja, aqui nós temos um movimento em queda livre. A gente não considera a resistência do ar. A sua velocidade após 6 segundos. O tipo de movimento. Ele quer saber a velocidade, o tipo de movimento, a distância percorrida nesse intervalo de tempo, 6 segundos, né? São, respectivamente, tá? Então, uma dessas alternativas vai dar pra gente a velocidade, o tipo de movimento, a distância percorrida, tudo isso em 6 segundos. Então, a primeira coisa que a gente faz, pega os dados que foram fornecidos pela questão. Tá tudo aqui, a velocidade inicial, o tempo, a aceleração gravitacional e a posição inicial. Nesse caso, nós vamos dizer que a posição inicial é lá no alto do prédio. Aqui, ó, nesse ponto aqui vai ser a posição inicial. Então, deixa eu botar aqui, ó. No alto do prédio, bem no alto do prédio, nós vamos ter a posição inicial 0. Tudo bem? Aqui. Aqui, bem no alto do prédio, a gente vai ter a posição inicial 0. Ou seja, tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo. Beleza? Tá. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, já fizemos, está aqui os dados. Vamos para a segunda parte. Calcular a velocidade no instante 6 segundos. Bom, a gente quer saber a velocidade no tempo 6 segundos. Quem que a gente vai usar? A gente vai usar a equação, a função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Por que eu estou usando essa equação? Porque, primeira coisa, presta atenção, ele está pedindo o valor da velocidade, veja que eu tenho velocidade aqui, em um determinado tempo. Tá? Então, perceba que tudo que eu preciso está nessa equação. Eu tenho o valor da aceleração, também tenho o valor da velocidade inicial, porque é 0 metros por segundo, basta substituir. Então, substituindo, está aqui, ó. Então, a velocidade inicial é igual a 0, a aceleração é menos 10, o tempo, o intervalo, o instante, é 6 segundos. Então, 0 morre aqui, menos 10 vezes 6 vai dar menos 60 metros por segundo, ou seja, no instante de 6 segundos, a velocidade desse móvel é igual a menos 60 metros por segundo. Certo? Agora vamos para a terceira parte. Na terceira parte, ele perde o tipo de movimento. Percebam o seguinte.
que enquanto esse objeto cai, a velocidade dele aponta para baixo. Não é isso? A velocidade dele aponta para baixo. Velocidade para baixo, aceleração também para baixo, a gravidade está para baixo, né? Então tem o mesmo sentido, então o movimento é acelerado. Mas a gente tem que saber também se ele é retrógrado ou progressivo. Vejam que a velocidade está no sentido oposto do eixo de referência. O eixo de referência está para cima e a velocidade está para baixo. Ou seja, é um movimento retrógrado. Então a gente tem aqui um movimento retrógrado acelerado. Está aqui já, né? Está aqui, movimento retrógrado acelerado. E por último, pergunta a distância percorrida em 6 segundos. Daí a gente usa quem? Usa a função horária do espaço. Por que a função horária do espaço? Ó, ele quer saber, no instante 6 segundos, qual a distância percorrida, ou qual a posição dele, né? Então fica muito tranquilo a gente fazer isso para a função horária do espaço. Então a gente tem a velocidade inicial, né? Que é igual a 0. E aí, só substituir os valores. Então, posição inicial, como eu falei lá no início, é 0. A velocidade inicial também é 0. Tempo, 6 segundos. Aceleração, menos 10. Tempo, 6 segundos de novo, dividido por 2. Aqui, 0 morre aqui. 0 vezes o 6, 0 também morre aqui. Só vai ficar essa parte da equação. Então, ó, menos 10 dividido por 2 vai ficar menos 5. 6 vezes o 6, 36. Menos 5 vezes 36, menos 180 metros. Tá? Então, isso quer dizer que a distância percorrida pelo móvel foi de 180 metros. Como assim? Ué, isso aqui foi abandonado daqui de cima, né? Então, ele percorreu, quando foi abandonado daqui do ponto 0, ele percorreu mais 180 metros para baixo. Tá? E por isso que deu negativo, porque tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo são posições negativas. Então, a gente tem aqui o que? Menos 60 metros por segundo, movimento retilíneo, movimento retrógrado acelerado e menos 180 metros. Vamos ver qual alternativa. Menos 60 metros, aqui pode ser essa, né? Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Movimento retrógrado acelerado, pode ser essa e pode ser essa. E menos 180 metros, essa. Então a resposta certa é a resposta C. Beleza? Seguindo, exercício 3. Exercício 3. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 40 metros por segundo. Suponha que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Saiba que ela é simbolizada pela letra G e desconsidere a resistência do ar. A sua altura no instante 2, 4 e 6 segundos. Né? Quer saber a altura nesses instantes. O instante na posição mais alta. E o tipo de movimento no instante 5 segundos são, respectivamente, tá? Então, a primeira coisa que ele pede é a altura nos instantes 2, 4 e 6 segundos, tá? Então, vamos ver. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar os dados, né? Posição inicial, 0 metro. A gente está dizendo que no solo, né? No solo é 0 metro, ou seja, aqui está uma figura. Aqui no solo é o 0 metro. Ele foi lançado para cima a partir do solo com uma velocidade de 40 metros por segundo. Tá? A velocidade inicial que ele foi lançado é de 40 metros por segundo. A gravidade, a aceleração da gravidade é menos 10 metros por segundo. E a gente tem 3 tempos aqui, tempo 1, tempo 2 e tempo 3. Tá? Vamos calcular as posições nesses 3 tempos. Tá? Então, o que a gente faz? Usa a equação horária da posição, a função horária da posição, que é essa pessoa aqui. E substituímos os valores nela. Por que eu estou usando essa equação? Porque, olha só, ele pede uma posição e um tempo específico. Então, veja que aqui, ó, nessa equação, eu tenho posição e tempo. E tenho todos os itens que eu tenho os valores para substituir, tá? Então, substituindo, a gente sabe que a posição inicial é 0, né? Posição inicial é 0, que
a velocidade inicial é 40, o tempo que a gente quer descobrir a posição é o 2 segundos, a aceleração é menos 10, de novo o tempo é 2 segundos. Substituídos. O zero morre aqui, fica por aqui. 40 vezes 2, 80. Né? Menos com mais aqui dá menos. 10 dividido por 2 dá igual a 5. 2 vezes 2, 4. Tá? Carregamos 4 vezes 2, 80. Tá? Depois carregamos o 80 e multiplicamos. 5 vezes o 4, 20. 80 menos o 20, 60 metros. Tá, então tá. No instante T1, a posição S1 é igual a 60 metros. Agora a gente faz o mesmo processo, agora para 4 segundos. Então veja, eu estou usando a mesma equação, e só vou substituir aqui, ó, ao invés de substituir no tempo o 2, eu substituo o quê? O 4, que foi dado aqui. Tá, então onde tem tempo, substitui 4, não substituo mais 2. E faço o mesmo processo, ó. 0 fica 0, 40 vezes 4, 160. Menos com mais dá menos, 10 por 2 dá 5, 4 vezes 4, 16. Carrego 160 para cá, 5 vezes 16, 80, 160 menos 80 vai dar igual a 80 metros. Então, na posição S2, ou seja, no tempo 2, a posição é 80 metros. Faço a mesma coisa agora aqui de novo, tá? Mesma equação, só que onde eu coloquei aqui 2 e 4 para o tempo, nesse caso aqui eu vou colocar 6. Então, ó, no lugar de tempo eu coloco 6, no lugar de tempo eu coloco 6. Faço todo o processo que eu fiz e encontramos o valor para o tempo 3, para o instante 3 de 60 metros. Bom, então vamos ver o que a gente tem aqui já na nossa questão aqui. A gente tem o item A, que diz que é 60, 80, 60. O B, o C e o D e o E eliminamos. Então, fica só esses 3 por enquanto. Aí depois ele quer saber o instante da posição, né, na posição mais alta. O que a gente faz aqui? Usamos quem? A função horária da velocidade. Por quê? Porque a gente tem a velocidade inicial e ele quer saber o tempo. E a gente tem mais que isso. Não só isso, também temos a velocidade final, porque a gente sabe que na posição mais alta, a velocidade é igual a zero. A gente já estudou isso. Tá? E também foi dado para a gente o valor da aceleração. Então, vejam, tudo o que nós temos e o que nós precisamos está nessa equação. Por isso que eu estou usando ela. Então, substituindo os valores, a gente tem que a velocidade no ponto mais alto é igual a zero, a velocidade inicial é 40, a aceleração é menos 10, o tempo na posição mais alta é o que a gente quer descobrir. O tempo quando a velocidade é igual a zero. Tá? Então, substituímos os valores. Esse 40 agora, ó, passa para o outro lado negativo, né? Tá positivo aqui, passa para o outro lado negativo. Mais com menos dá menos. Tá? Daí, esse menos 10 vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 40 com menos 10, que vai dar igual a 4, porque menos com menos é mais, né, galera? Então, o tempo, ou o instante de tempo da posição mais alta é 4 segundos. Ou seja, 4 segundos depois que ele foi lançado do solo, ele está na posição mais alta, né? Está no ápice do movimento. Tá? Naquele momento, ele vai inverter o seu sentido. O tipo de movimento no instante 5 segundos. Então, olha só. A gente sabe que no instante 4 segundos, ele está no ponto mais alto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, partiu daqui. Aí, no instante 4 segundos, ele inverte o sentido e começa a descer e acelerar, aumentar a sua velocidade. Ou seja, depois dos 4 segundos, ó, nos 5 segundos depois dos 4 segundos, né? Depois dos 4 segundos, a velocidade aponta para baixo. E se a velocidade aponta para baixo, ela tem o mesmo sentido da aceleração. Então, o movimento é acelerado. Mas outra coisa, se a velocidade aponta para baixo, ela tem o sentido oposto do nosso eixo de referência. Então, o movimento é retrógrado. Então, a gente vai ter um movimento retrógrado acelerado, que é o que está
escrito aqui, né? Movimento retrógrado acelerado. Então, a gente tem um tempo de 4 segundos e o movimento retrógrado acelerado. Então, vamos ver o que a gente tem aqui nos nossos itens. Aqui, ó, 4 segundos, movimento retrógrado acelerado. Então, o item certo a alternativa certa é a alternativa B, né? Essa alternativa é a alternativa certa. Beleza? Vamos agora para o exercício 4. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 70 metros por segundo. Suponha que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Saiba que ela é simbolizada pela letra G e desconsidere a resistência do ar. A altura máxima alcançada, o tempo de subida e o tempo total do movimento em queda livre são. Então, quer saber a altura máxima, o tempo de subida e o tempo total do movimento em queda livre. É isso que ele quer descobrir, que quer que a gente calcule. Primeira coisa que a gente faz, pegamos os dados que foram oferecidos pela questão. Velocidade inicial, vamos dizer também que a posição inicial no solo é a posição 0 e sabemos que a aceleração da gravidade é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Porque ela aponta no sentido oposto do nosso referencial, do nosso eixo referencial que aponta para cima. Bom, para calcular qual a velocidade no ponto mais alto, a gente tem que lembrar que no ponto mais alto a velocidade é igual a zero. E aí a gente pode usar quem? Torricelli. Veja que essa questão é uma questão que ela não deu tempo. Como eu já falei para vocês quando eu mostrei para vocês a primeira vez a equação de Torricelli, sempre que a questão não der a variável tempo, pode ir para Torricelli que vai dar tudo certo, tá? Então, substituindo os valores, velocidade lá no ponto mais alto é 0, a velocidade inicial é 70, 2 vezes a gravidade que é menos 10, vezes a variação do espaço, que é o que a gente quer descobrir, né? Porque a altura máxima, né? Ele pede para a gente calcular a altura máxima quando está no ponto mais alto, e no ponto mais alto a velocidade é 0. Bom, 0 vezes 0 é 0, 70 vezes 70 é igual a 4.900, mais com menos, 2 vezes 10, 20, e aqui fica a variação do espaço, que vai nos dar a altura máxima. Bom, esse 4.900 passa para o outro lado negativo, tá? E aqui vai ficar menos 20 vezes a variação do espaço. Esse cara aqui vai passar para o outro lado agora dividindo, então vai ficar menos 4.900 dividido por menos 20. Essa divisão vai dar o valor de 245, ou seja, a variação do espaço é 245 metros. Aqui a gente já podia terminar. Poxa, então, porque se ele saiu da posição 0 metros e ele variou o seu espaço 245 metros, quer dizer que a altura máxima é 245 metros. Mas se tem algum que é um pouquinho mais perfeccionista, quer deixar isso mais detalhado, o que a gente pode fazer? Abrimos aqui a variação do espaço, como? Espaço final menos espaço inicial, tá? Sabemos que a posição inicial é igual a 0, colocamos 0 aqui. Então, como é que fica? Vai ficar aqui o espaço final do ponto mais alto é igual a 245 metros, tá? O que ele pede também, o tempo de subida do móvel, né? Então, o que a gente vai usar aqui? A equação horária da velocidade. Por quê? Porque, vejam bem, ele quer que a gente calcule o tempo de subida. Precisamos calcular aqui o tempo de subida, né? Então, ó, precisamos calcular, deixa eu marcar aqui, tempo de subida. E por que eu usei essa equação, que é a função horária da velocidade? Porque a gente tem a velocidade final, que na parte mais alta é 0, a velocidade inicial, que é 70 metros por segundo, e temos a aceleração da gravidade. Temos tudo que foi fornecido pelo problema e tudo que foi pedido nessa equação, por isso que a gente usa ela. Então, velocidade final 0, velocidade inicial 70, a aceleração da gravidade menos 10. Tá? Então, aqui, esse 70 passa para o outro lado negativo, mais com menos fica menos, passa, esse menos 10 passa para o outro lado dividindo, menos 70 dividido com menos 10 vai ficar igual a 7, ou seja, o tempo de subida é igual a 7 segundos.
tá? E aí ele pede também o tempo total, né? E o tempo total é o tempo que ele demorou para subir, mais o tempo que ele demorou para descer. A gente já viu nas questões anteriores que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Fiz um exemplo para vocês sobre isso. O que a gente faz? A gente soma os dois para saber o tempo total. Então, o tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o tempo total é igual a 7 mais 7, ou seja, vai ser o tempo total igual a 14 segundos. O que a gente tem aqui? Tem 245, 7 e 14. Então, 245, 7, 245 e 7 e 14. Bom, então essa aqui é a alternativa certa. A alternativa E. Beleza? Vamos agora para o exercício 5. No MRUV, temos os gráficos da aceleração em função do tempo, A versus T. Da velocidade em função do tempo. Aqui era para ser um em, tá? Daí V versus T. E da posição em função do tempo, né? S versus T. Qual alternativa melhor identifica os gráficos esboçados na figura? Tá. Então, olha só, para a gente conseguir resolver isso bem rapidinho, vamos, antes de ler aqui, ó, vamos identificar os gráficos que a gente sabe que existe no MRUV. Então, no MRUV, um gráfico da posição em função do tempo é uma parábola. E essa parábola pode ter boca para cima ou boca para baixo. Ou seja, a gente vai ter, ó, essa pessoa aqui, ó, simbolizando um gráfico da posição em função do tempo. Então, ó, aqui seria um S, posição em função do tempo. Também a gente tem que lembrar que um gráfico da velocidade em função do tempo é um gráfico que vai ser uma reta crescente ou decrescente. Aqui, ó, a gente não tem uma reta crescente, aqui a gente não tem uma reta crescente, aqui a gente não tem nenhuma reta, e aqui a gente tem uma reta decrescente. Então, aqui nós temos um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? E a gente estudou também que o gráfico da aceleração em função do tempo é um gráfico que ele é constante, ou seja, que a reta da aceleração ela vai ser sempre paralela ao eixo temporal. E o único gráfico que tem essa característica é esse aqui, ó, o gráfico 3. Ou seja, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da aceleração em função do tempo. Beleza? Então, nós temos o gráfico 3, que é da aceleração em função do tempo, o gráfico 5, que é da posição em função do tempo, e o gráfico 1, que é da velocidade em função do tempo. Vamos ver qual dessas alternativas melhores esboça isso. Então tá, o gráfico 1 diz que é um gráfico AT. Não. O gráfico 1 é um gráfico AT. Também não, né? O gráfico 3 é um gráfico AT. Bom, aqui está certo, né? Vamos marcar essa parte aqui que está certo. O gráfico 3 é um gráfico AT. Está certo. Aqui também diz que o gráfico 3 é um gráfico AT. Também está certo. Aqui também diz que o gráfico 3 é um gráfico AT. Também está certo. Agora aqui, o 2 é um gráfico VT. Não, né? O 1 é o gráfico VT. Opa, aqui está certo, ó. O gráfico 1 é um gráfico VT. E aqui também diz que o gráfico 1 é um gráfico VT. Fechou? Tá certo. Agora vamos ver aqui, ó. O gráfico 5 é um gráfico da posição em função... Sim, tá certo. Então a alternativa correta é essa alternativa aqui, ó. Alternativa D. Tá? Bem tranquilo, né? Só identificar os gráficos aqui nessa aqui, tá? Seguindo. 6. O gráfico a seguir representa o movimento de um móvel com uma dada aceleração. Determine o tipo de movimento no instante 8 segundos. Ó, então, o que acontece? Está dizendo o seguinte, que esse gráfico, no instante 0 segundo, ele começa a se movimentar com uma velocidade. Vai diminuindo, 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 até que ele para. E aí, o que acontece? Essa aceleração que fez ele parar, agora vai fazer ele aumentar de velocidade. É como se a gente jogasse uma pedra para cima, né? A gente joga uma pedra para cima, a aceleração da gravidade vai fazendo a pedra frear, 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 até que ela para, inverte o sentido e começa a cair de volta. Beleza?
Tá, ele quer saber o seguinte, no instante 8 segundos, como assim no instante 8 segundos? No instante 8 segundos a gente sabe que fica depois do 7, não é isso? Então, é alguma parte dessa região aqui, ó, para essa região. Então, o que eu quero que vocês percebam? Perceba o seguinte, que nessa região, depois do 7, o objeto ele está se movimentando no sentido oposto ao do nosso eixo de referência. Nosso eixo de referência é para cima e o objeto está se movimentando para baixo, não é isso? Então, um movimento é retrógrado, a gente já sabe disso, né? Se o movimento do objeto está para baixo, no sentido para baixo, certo? E nosso eixo está para cima, sentidos opostos, movimento retrógrado. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa aqui pode ser que esteja certa e essa aqui também pode ser que esteja certa. Tá, mas agora, depois dos 7 segundos, ele tem movimento retrógrado, está caindo e está aumentando a sua velocidade, ou seja, está acelerando, né? Está acelerando. Então, a gente também tem um movimento acelerado. Então, alternativa certa, alternativa D. Nós temos um movimento retrógrado acelerado, tá? A gente podia entender de outra forma, né? A gente sabe que o nosso eixo de referência é para cima, tá? Mas a aceleração, ela é para baixo. A aceleração, ela é para baixo. Só que dos 7 segundos em diante, tá? A velocidade também é para baixo. A velocidade também é para baixo. Dos 7 segundos diante. Então, olha só. Aceleração e velocidade com o mesmo sentido, movimento acelerado. Beleza? Agora, velocidade no sentido oposto do nosso eixo de referência, movimento retrógrado. Então, movimento retrógrado acelerado. Beleza? Seguindo. 7. O gráfico a seguir representa o movimento de um móvel com uma dada aceleração. Determine o tipo de movimento no instante 8 segundos. Praticamente a mesma coisa, só que agora nós temos um gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui nós tínhamos o quê? Um gráfico da posição em função do tempo. Tanto que eu disse, né? Conforme ele muda, ele vai mudando de posição, aumenta a sua altura. Falei até da pedra sendo jogada para cima, né? Agora aqui nós temos um gráfico da velocidade. O gráfico aqui, ó, conforme o tempo passa, vai dando uma orientação de como está sendo a velocidade desse móvel, tá? Então, olha só, ele tinha uma dada velocidade negativa, porque está para baixo do nosso eixo do tempo, né? Negativa. Então, ele vai diminuindo a velocidade, diminuindo, até que zera a velocidade, e depois começa a aumentar de novo, tá? Começa a aumentar de novo. Ele quer saber o seguinte, no instante 8 segundos, qual é o tipo de movimento? Bom, quer saber antes do 10 segundos, né? 8 segundos antes do 10 segundos. Como é que a gente pode resolver isso? Pode resolver da seguinte forma. Primeira coisa, a gente tem que entender que se o gráfico ele é crescente, a aceleração ela é positiva. A aceleração ela é positiva. Tá? Aceleração é positiva. Então, olha só, ele é crescente. Aceleração positiva. Antes dos 10 segundos, todas as velocidades são negativas. Antes dos 10 segundos, todas as velocidades estão abaixo do nosso eixo tempo. Então, todas as velocidades são negativas. Antes dos 10 segundos, ou seja, no instante 8 segundos, as velocidades são negativas. Tá? E aqui, com essa leitura, a gente já pode determinar um tipo de movimento. Por quê? Velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Nós temos aqui. Tá? Nós temos aqui esse aqui que diz que é movimento retrógrado e esse aqui também que é movimento retrógrado. Agora, velocidade e aceleração com sinais opostos, o movimento é retardado. Tá? Se fosse o mesmo sinal, o movimento seria acelerado. Então, nós temos a alternativa C, que diz que o movimento é retrógrado e retardado. Beleza? Essa é a resposta da 7ª. Também uma questão um pouco mais tranquila, né, galera? Item 8. Em um planeta desconhecido, um objeto é lançado verticalmente para cima. Com os dados desse movimento apresentado no gráfico, determine a aceleração da gravidade desse planeta e a altura máxima que esse objeto alcançou. Bom, aqui está o gráfico.
O gráfico está bem completinho, está dizendo quem é o gráfico, é da velocidade em função do tempo, e todos os valores da velocidade com todos os valores do tempo. Primeira coisa que ele pede é a aceleração da gravidade do planeta. Usamos essa equação aqui. Então, a gente abre aqui o ΔV, que é velocidade final menos velocidade inicial, abre o ΔT, que é tempo final menos tempo inicial, e substitui os valores que tem no gráfico. Bom, ó, nós temos aqui duas regiões bem específicas que a gente pode botar os valores com confiança. A gente sabe que no 0 segundo, a velocidade é de 32 metros por segundo, tá? Aqui era para ser 32 metros por segundo, tá? Aqui no lugar de V era para ser S, beleza, galera? E também a gente pode dizer com bastante confiança que no tempo 4 segundos a velocidade é de 0 metros por segundo. Então a gente tem a variação de velocidade, que é a velocidade inicial é 32 e a velocidade final é 0, tá? E aí colocamos aqui, velocidade final 0 menos a velocidade inicial 32. A variação de tempo vai de a variação de tempo vai de 0 a 4 segundos. Então, a gente tem o tempo final igual a 4 menos 0 segundos. 0 menos 32 vai dar menos 32 e 4 menos 0 vai dar 4. Menos 32 dividido por 4, menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse planetinha é de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o seguinte também, qual é a altura máxima que foi alcançada pelo objeto. Bom, percebam que aqui ó, nós temos o que? Um triângulo formado aqui, ó. E nesse triângulo formado, a área desse triângulo é numericamente igual à distância percorrida pelo móvel. Então, esse móvel ele foi lançado, né, verticalmente para cima, né, com uma velocidade inicial de mais 32 metros por segundo. Então, foi subindo, subindo e foi diminuindo sua velocidade, até que zerou. Quando ele zera, não é a altura máxima? Né, galera? Então, aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, a área desse triângulo aqui vai denunciar para nós a altura máxima desse cara, porque a área do triângulo, nesse caso, é numericamente igual à variação do espaço. Então, a área do gráfico é igual à variação do espaço. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Nós temos a base aqui de 4 e uma altura de 32. Vamos colocar aqui. 4 vezes 32 dividido por 2. 4 vezes 32 dividido por 2 vai dar igual a 64 metros. Então, nós temos uma aceleração de menos 8 metros por segundo e uma variação de espaço de 64 metros. Então, nós temos o item B, que é a nossa alternativa correta. Menos 8 metros por segundo e 64 metros. Essa é a alternativa, essa é a questão 8, a alternativa certa, B. Seguindo, a 9, penúltimo exercício. O gráfico a seguir representa o movimento de dois móveis, A e B, que partiram da origem das posições. A posição e o instante que eles se encontraram são, respectivamente, quer saber a posição e o instante que eles se encontraram. O que a gente tem que entender aqui, ó? Esse tipo de questão parece que fica faltando informação para a gente poder resolver. Mas se a gente lembrar que a área do gráfico é igual à variação do espaço, é só a gente prestar atenção, muita atenção no gráfico, procurando encontrar uma coincidência entre as duas retas. Nós temos aqui ó, a reta A, que corresponde ao movimento do móvel A, e esse móvel A princípio ele estava com 8 metros por segundo, foi diminuindo a sua velocidade, diminuindo até que zerou e depois começou a aumentar, voltando de onde ele estava vindo, com a mesma aceleração. Tá? Aumentar a sua velocidade, voltando de onde estava vindo. Já o móvel B, representado por essa reta aqui, ó, ele tem uma velocidade constante, sempre de 4 metros por segundo. Aí, ele pede o quê? A posição e o instante que eles se encontraram. E ele diz uma coisa importante, os dois partiram da origem das posições, os dois saíram do mesmo lugar, tá? Então, se eu encontrar uma área aqui, ó, uma área do gráfico
que coincida, que dê o mesmo valor de área desse gráfico aqui, ó, a gente consegue encontrar a posição que eles se encontraram e também um instante. Quero que vocês percebam o seguinte. Olha só. A gente tem aqui, ó, até 4 segundos, essa área aqui, ó. Um triângulo. Já o outro, a gente vai ter até 4 segundos, essa área aqui, ó. Essa área. Quero que vocês notem outra coisa, tá? Notem que essa partezinha aqui, ó, esse triângulo pequenininho aqui, ó, se eu pudesse recortar ele e virar, ele se encaixaria certinho aqui, ó. Certinho, como um quebra-cabeça, não é isso? Ou seja, em 4 segundos, eles têm a mesma área. Ou seja, em 4 segundos, eles percorrem a mesma distância. E se eles partiram da origem da posição, em 4 segundos, no instante 4 segundos, eles estão na mesma posição. Tá? Então, a gente já sabe que o instante do encontro deles é 4 segundos. Então, a gente pode marcar aqui essas duas alternativas, 4 segundos. Agora, qual é a posição? É só fazer a área de qualquer um desses. Por exemplo, vou fazer a área desse aqui que é mais simples. Ó. É um retângulo, né? A área do retângulo é lado vezes lado. Então, nós temos um lado de 4, que é a altura, e a base aqui, ó, também 4. 4 vezes 4, 16. Opa, então a alternativa correta é a alternativa A. Veja, se eu fizesse isso também com triângulo, também daria certo. Triângulo, o que é? É base vezes altura dividido por 2. Então, base é 4. 4. Altura é 8. Né? Então, 4 vezes 8, 32. Dividido por 2, 16. Tá? Todos os dois dariam a mesma resposta. Agora vamos para a questão 10. Um objeto A foi lançado a partir do solo verticalmente para cima com velocidade de 95 metros por segundo. 3 segundos depois, um segundo objeto B foi lançado a partir do solo e no mesmo eixo vertical para cima com velocidade de 80 metros por segundo. Suponha que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabe que ela é simbolizada pela letra G e desconsidere a resistência do ar. O instante e a posição da colisão entre os dois objetos são, respectivamente... Beleza, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, que um objeto foi lançado para cima. Tá? Um objeto foi lançado para cima. Esse objeto, até vou colocar uma linha aqui, ó. Um objeto foi lançado para cima, a partir do solo. Tá? Então, um objeto foi lançado para cima a partir do solo. Está aqui. Esse objeto, nesse eixo, 3 segundos depois, no mesmo eixo foi lançado outro objeto a partir do solo. Beleza? Então, foi lançado 2 objetos. O objeto A foi lançado. 3 segundos depois, outro objeto no mesmo eixo também foi lançado, com uma velocidade diferente. Ele está perguntando o instante e a posição da colisão. Está dizendo que em um momento os dois vão colidir. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, isso aqui é uma questão de encontro de móveis. A gente já trabalhou isso algumas vezes nos itens anteriores. Tá? Então, a gente vai fazer aqui duas coisinhas aqui. Primeiro, né? Pegamos todos os dados oferecidos pela questão. A posição do item A, a posição do móvel B, né? A velocidade inicial de A, a velocidade inicial de B, a aceleração da gravidade, o tempo inicial de A, que é 0, o tempo inicial de B, que é 3, e ele quer saber a posição e o instante que os dois se encontram. Então, a gente tem aqui a função horária do espaço. Claro, porque se ele quer saber posição e tempo, né, a gente vai usar essa equação. Até porque
dois móveis se encontram quando eles estão na mesma posição ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui tempo e posição nessa equação. Só que aqui a gente vai fazer uma pequena mudança e temos que lembrar o seguinte, ó, que quando eu coloquei t aqui, na verdade eu estava subentendendo que o tempo inicial é 0 e por isso que só ficou o t aqui de tempo final, tá? Tanto aqui quanto aqui. Mas eu vou recolocar aqui, ó, fiz a equação de novo, ó, e em vez de colocar só t, eu coloquei variação do tempo. Aqui também, variação do tempo, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Porque nesse problema aqui a gente não pode considerar que para os dois móveis que o tempo inicial é 0, porque um deles o tempo inicial não vai ser 0. Aqui para o item A, para o móvel A, sim, vai ser 0. Olha só, a posição inicial do A é 0, a velocidade inicial do A é 95, a gente não sabe o tempo final, mas sabe que o tempo inicial é 0. Beleza? A aceleração da gravidade é menos 10, tempo final a gente não sabe, tempo inicial é 0. Tá? Esse 0 morre aqui, 95 vezes o t é 95t, 95 vezes o 0, 0, não precisa nem colocar. Aqui, menos com mais dá menos, 10 dividido por 2 dá 5, aqui, esse 0 morre aqui, vai ficar t quadrado. Então, essa é a equação, a função horária do espaço para o móvel A. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o móvel B. A gente vai ver que agora a gente vai ter que se utilizar do nosso ΔT aqui, ó, tá? Do nosso ΔT. Então, vamos lá, vamos substituir. A posição inicial de B também é 0, só que a velocidade inicial é 80. Tá? O tempo final a gente não tem. Tá? O tempo inicial, né? O instante inicial, 3 segundos. A aceleração da gravidade, menos 10. Tempo final a gente não tem. E o tempo inicial, 3 segundos. Substituímos todos. Agora, fazemos alguns cálculos. 0 morre aqui, escrevemos o 80 vezes tudo que está dentro do parênteses, menos, menos com mais, menos, 10 dividido por 2, 5, e reescrevemos tudo que está dentro do parênteses, tá? Agora, o que a gente faz? Reescrevemos de novo toda essa parte aqui. Poderia resolver? Poderia, tá? Mas eu estou fazendo passo a passo. Reescrevemos o menos 5, e aqui a gente abre o produto notável. Quando a gente tem aqui, esse produto notável da diferença, a gente tem que abrir e vai ficar como? Vai ficar assim, o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo quem é? É o t. O segundo termo quem é? É o 3. Então, o quadrado do primeiro termo, que é o t, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o t, vezes o 3. 2 vezes 3, 6. Então, ficou 6t. Tá? Mais o quadrado do segundo termo, que é o 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui foi feito o produto notável da diferença. Tá? Agora sim, a gente aplica o chuveirinho aqui. 80 vezes t, 80t. 80 vezes o 3, negativo, menos 240. Menos 5 vezes t quadrado, menos 5t quadrado. Menos 5 vezes menos 6, mais 30. Menos 5 vezes mais 9, menos 45. Bom, aqui, 80t, agora a gente vai pegar os termos semelhantes. 80t é semelhante de 30t, não é isso? Então, 80t mais 30t, 110t. 240 também é termo semelhante de 45. Menos 240 com menos 45, menos 285. E aqui fica só quem? Menos 5t quadrado. Beleza, essa equação aqui é a função horária do espaço do móvel B. Aí, o que a gente vai fazer com essas duas equações? Vai fazer o seguinte, a gente sabe, como eu já falei, que quando dois móveis se encontram, quer dizer que eles estão na mesma posição ao mesmo tempo. Então, o que a gente pode afirmar? Que para haver encontro, a posição de A tem que ser igualzinha à posição de B. É isso que a gente faz. Tá? Posição de A igual à posição de B. Posição final, né? Então, a posição final de A é toda essa parte da equação aqui, ó. Até vou pegar e vou colocar com uma cor diferente aqui. Pegar aqui um verde mais escuro. Toda essa parte da equação aqui, ó,
é a posição de A. Foi colocada aqui. E toda essa parte da equação aqui é a posição do móvel B, que eu coloquei também aqui. Só substituir os valores. Tá? E agora a gente trabalha essa equação. A primeira coisa que a gente faz, elimina o 5t quadrado. Por quê? Tem dos dois lados o mesmo valor com o mesmo sinal, né? Então eles se cancelam, tá? Esse 95t passa para o outro lado negativo, tá? Então vai ficar 110 menos 95, vai ficar 15t. E esse 85 passa para o outro lado positivo, esse menos 285 aqui, ó, passa para o outro lado positivo. E aí vai ficar 285 igual a 15t. Ainda, o que a gente faz? Pega esse 15 aqui, passa para o outro lado, dividindo, porque está multiplicando com t. Então fica 285 dividido por 15. Essa divisão é igual a 19. Quer dizer o seguinte, que eles se encontraram no tempo igual a 19 segundos. No instante 19 segundos foi o instante que eles se encontraram, tá? Então, deixa eu ver aqui nas alternativas. A gente tem a alternativa D e B, tá? Agora vamos ver a posição que eles se encontraram. Para saber a posição, o que a gente faz? A gente pega qualquer uma dessas duas equações que nós formulamos no começo e substituímos no tempo o valor de 19 segundos, porque se diz o seguinte, que em 19 segundos foi o instante que eles se encontraram, então nesse instante foi o momento que eles tinham a mesma posição. Então, se eu calcular aos 19 segundos a posição de A, automaticamente eu estou calculando a posição de B aos 19 segundos. Então, eu pego essa equação que é muito mais fácil, né? E aplico no lugar de t aqui, no lugar da variável tempo, 19. Ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Tá feito aqui, ó. Aqui eu peguei a equação e no lugar do tempo coloquei 19. 95 vezes 19, 1805. 19 ao quadrado vezes menos 5 vai dar menos 1805. Posição igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na iminência de tocar no chão, quando eles iam tocar no chão de novo, na posição zero, foi nesse momento, nesse ponto que eles colidiram, que eles se encontraram. Beleza, galera? Pessoal, valeu, obrigado por assistir essa aula e até mais uma.